Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar da necessidade de vistoria técnica para perícia judicial em mais de um ambiente, em mais de uma empresa. Correto. Olá pessoal. Geralmente não há necessidade de fazer vistoria em vários locais só porque o autor trabalhou em outros locais ou ele alega ter trabalhado. Porque a atividade dele, independente de onde o perito for fazer essa avaliação, vai ser a mesma. Então, isso vai depender do perito. Então, o perito, ao receber esse processo, ele que vai determinar, e geralmente ali na inicial, o advogado já dá uma inclinação, falando, o autor trabalhou em 2, 3 locais. Então, o perito ali, ele vai filtrar pelos elementos dos autos onde esse autor trabalhava. Mas quando esses ambientes são diferentes, digamos assim, que possuem riscos diferentes, o próprio advogado do autor, ele vai te dar uma sinalizada, olha, precisa fazer a perícia em 2, 3 endereços, e vai te falar quais são esses endereços e quais são essas empresas. Mais uma vez, é o perito que vai filtrar essa condição. Então, na verdade, aqui no canal, nós já até fizemos vídeo sobre essa questão, ou se não me falha a memória, foi em uma das nossas redes sociais, que eu já comentei sobre essa questão, que dificilmente, como a Tatiana bem falou, você vai necessitar fazer perícias em mais do que um local. Eu já tive perícias, por exemplo, que o reclamante, ele falou, queria que eu fizesse em 30 locais diferentes, só que a atividade era exatamente igual. Ele ia retirar um material dentro de hospitais, só que, assim, não mudava nada. A rotina dele era praticamente idêntica, sem muitas questões para avaliação pericial. Então, nesse caso específico, eu fiz em um local só. Mas me pareceu uma perícia judicial onde uma situação que não é comum. Ou seja, essa reclamante trabalhou em 2 locais diferentes pela primeira empresa, ou seja, uma empresa de terceirização, só que as atividades, até mesmo na inicial, como a Tatiana comentou, o advogado já colocou, as atividades bem diferentes. Em uma das questões tem uma questão muito forte na questão biológica, tanto pela atividade dela, tanto até pelo local que ela trabalhou, que no caso um hospital, e trabalhou numa outra empresa, né, num outro período, dentro do período imprescrito, como sabemos, o período imprescrito é dos 5 últimos anos, a partir da data de autuação, né? A data de autuação é quando o advogado peticiona os autos no processo, então aí você conta 5 anos a partir daí para você fazer sua avaliação. Então ela trabalhou 2 anos e pouco num local e 2 anos e pouco em outro local, com as atividades muito diferentes. Então, nesse caso específico, eu vou ser obrigado para fazer uma avaliação coerente, uma avaliação técnica correta dos 2 ambientes, eu vou ter que marcar a perícia nos 2 locais. Tem uma diferença de 30 minutos de um local para outro, então eu vou deixar um tempo suficiente para a primeira perícia e depois vou fazer a segunda perícia. Na realidade, e aí já vai mais uma dica, eu que vou fazer a minha agenda. Eu tenho outras perícias. Como vocês sabem aqui no canal, a gente prega muito sobre você escalar suas perícias, para ficar viável, realmente você viver de perícias judiciais, né? Ou assistenciais, ou as duas. E para isso, você como perito judicial, você vai fazer sua agenda. Então, na minha agenda, eu vou ver se vai ser possível fazer logo na sequência, ou vou fazer no final do dia uma e no começo do dia outra. Isso vai ficar ao meu cargo, conforme a minha necessidade de logística para as perícias. Mas as pessoas vão ser informadas, eu vou peticionar, avisar por e-mail tudo direitinho, para que todos compareçam nos locais devidos. Inclusive, isso é bem comum, tá? Às vezes o perito determina ali que tenha 2, 3 endereços, tudo vai depender do caso, como o exemplo que o Rogério falou aqui. A maioria das vezes não, mas quando tiver, tem que fazer, não tem jeito para o laudo sair com a conclusão correta, né? E para não ter questionamento, você ter mais trabalho na impugnação depois. E a questão da ordem da perícia, dela ser logo na sequência também, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o perito vai fazer uma vistoria num lugar do autor logo cedo e a outra por último, no final da tarde, mas isso não é de propósito, é porque é para encaixar na agenda dele mesmo, porque ele tem outras perícias para serem feitas no dia. Ou até mesmo no outro dia. Isso vai depender da sua logística, o que é melhor para você como perito judicial. Exatamente. É claro que eu prefiro fazer tudo no mesmo dia, por questões de você aproveitar o máximo o dia que você está fora do escritório para você fazer as suas diligências periciais, entendeu? E quando você está no escritório, para você elaborar os laudos, liberar tudo que tem que liberar dentro das rotinas
da perícia judicial e da perícias assistenciais. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado com esse vídeo sobre essa situação. Então, só para resumir, você vai ter situações que você vai poder sim fazer uma única vistoria e vai validar para todos os outros locais que o reclamante trabalhou, e vai ter situações que não. E para você detectar isso, você vai ter que analisar bem a inicial e a contestação para poder ver se vai ter essa necessidade. E só para finalizar, pode acontecer também que você, no primeiro momento, detecte que não tenha necessidade, mas durante a perícia você descubra que vai ter que fazer vistoria em mais um local para poder finalizar todo o processo daquele período que ela trabalhou, em todas as empresas que a reclamante trabalhou. Então fique atento no processo, nos dados que está lá na inicial, na contestação e demais documentos que estão lá dentro do processo judicial, para você fazer a avaliação correta e não ter que, de repente, estar refazendo perícias. Pessoal, ficamos por aqui, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo, pessoal.